Glória a Deus. Sim, sim. Jesus. Deus é bom. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Convido todos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 2. Evangelho de São João, capítulo 2. Deus fala à igreja hoje mais do que nunca. E Deus fala à igreja porque estamos no final dos tempos. E hoje mais do que nunca nós devemos atentar para aquilo que Deus diz e atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus deve ser o prumo para tudo. Glória ao Senhor. Quem quiser acompanhar, vamos ler João 2, do verso 13 e os seguintes. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa consumirá. Casa, presença de Deus. Amém? É interessante que a Bíblia fala de várias formas sobre templo. No Antigo Testamento, Deus dá uma forma de se manifestar e de falar ao povo. Primeiro o tabernáculo, depois o templo. Sabemos pela história do Antigo Testamento que houve um primeiro templo e houve um segundo templo. Lugar onde a manifestação da glória de Deus se dá. E a Bíblia também fala que haverá um terceiro templo. E no meio disto tudo, a Bíblia também fala, agora tão interessante aquilo que eu vou dizer, anotem se quiser, que Deus habita num lugar onde os homens não construíram. Isto é, por outras palavras, Deus habita no lugar não pela obra dos homens, pela força das mãos dos homens. Mais tarde, Paulo, como que numa revelação, ele diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Bom, vamos descortinar todas estas coisas. Primeiro vamos nos centrar naquilo que Jesus está aqui a falar e fazer. Jesus tinha terminado de fazer o primeiro milagre. Sabemos que o primeiro milagre de Jesus, registrado pelo evangelista João, foi o milagre de transformar água em vinho num casamento. E foi uma maravilha. Deus
fez um sinal poderoso, não é? Num casamento. Um sinal poderoso de transformar água em vinho. Está registado que foi o primeiro milagre de Jesus. E depois diz que Jesus subiu a Jerusalém. E ao subir a Jerusalém, ele vai ao templo de Jerusalém. E quando ele chega ao templo de Jerusalém, ele encontra alguma coisa inesperada. O templo de Jerusalém tem vários, digamos, espaços, compartimentos. Um dos espaços é designado pelo lugar ou pátio dos gentios. À entrada do templo estava uma multidão de gente, como se fosse um mercado, uma feira. Quem é que sabe o que é uma feira, um mercado? Toda a gente, não é? Em certas localidades há feiras, há mercados. No mercado, na feira, existe todo um tipo de negócio. Não é? Vendem-se animais, vende-se comida. Agora vou dizer assim, entre aspas, nesta feira em particular, até cambistas haviam. Isto é, casas de câmbio, também para trocar moedas. Fazer negócios financeiros. Como hoje há em todo o mundo, não é? Negócios financeiros. À porta, no átrio, à porta da casa que é suposto ser a casa de Deus. Então Jesus chegou ali e, segundo os historiadores, ele fez isto por 2 vezes. Vamos centrar-nos numa coisa. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Os profetas do Antigo Testamento, até há um profeta que diz que a casa de Deus é a casa do oleiro, onde Deus trabalha. Deus está dentro da casa. Deus está dentro da casa e Deus trabalha. Porque Deus está dentro da casa a trabalhar. Ninguém vê, muitas vezes, mas irmãos, ouçam com atenção. Muitas vezes ninguém vê, mas Deus está a trabalhar. Amém? Casa de oração. Casa de Deus. Casa do oleiro. Nos tempos em que vivemos, nós chamamos de congregação. E também podemos chamar templo de Deus. Acontece que Jesus se depara com alguma coisa inusitada, alguma coisa que não era esperado. Há muito tempo que eu não pronunciava nem ouvia este termo que eu vou aplicar, mas há muitos, e alguém escreveu acerca disso alguns anos atrás, há neste momento muitos vendilhões do tempo. Pessoas que são vendedores, são comerciantes, são cambistas, que trocam dinheiro, e Jesus até chama covil de ladrões na casa de Deus. Na casa de Deus. Eu faço muitas perguntas a mim próprio, faço muitas perguntas a Deus.
Mas eu chego à conclusão que a casa de Deus não é ou não deve ser uma feira, não deve ser um mercado. A casa de Deus deve ser exatamente como Jesus disse, a casa de oração. É tão interessante, eu observo isto, não estou muito nas vistas, mas eu observo cada pessoa que chega e tira um tempo para orar, para falar com Deus. Joelhos, sentar, de pé, enfim, cada um da forma mais cómoda. Mas está no lugar da oração. Quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, dizemos que, e lemos, que os apóstolos subiam ao templo à hora da oração. Ao lugar de oração, à hora da oração. Há momentos em que nós devemos falar com Deus. Amém? Meus queridos irmãos, o que eu vos quero dizer nesta manhã é urgente. É uma coisa urgente. Porque, segundo as notícias, segundo aquilo que se ouve, as guerras estão quase a terminar. Isto é, oficialmente ou oficiosamente, não sei como é de expressar, há um tratado de paz assinado, neste momento. E eu estava a pensar esta semana, eu observo na palavra de Deus que a intenção de Deus é haver um lugar onde o povo se reúne para a oração, para cultuar a Ele. E esse lugar, para cultuar a Deus, tem que estar limpo. Tem que estar santo. Isto é, tem que ser separado dos negócios do mundo. E muita gente mistura as coisas do mundo dentro da igreja. Por isso é que Jesus nos dá estes exemplos que até no tempo em que Ele esteve aqui na Terra, não é? Aconteceu. Vendilhões do templo. É urgente olharmos para o estado do templo. Agora, se nós lermos, e é tão interessante, porque quando se fala de limpeza de templo, está registado em João, está registado em Mateus, está registado em Marcos. Quem quiser apontar, eu até posso dizer. Mateus 21, Marcos 11 e João 2, como nós estamos a ler. Mateus 21, 12 e seguintes, Marcos 11, 15 seguintes e 21, 12 seguintes. Amém? É tão interessante que Jesus vai lá, mesmo à porta do templo, Jesus começa a limpar o templo, porque diz ele que transformaram o templo num mercado, numa feira. Quando Jesus queria que o templo fosse lugar para orar a Deus. E, aliás, a intenção de Deus é manifestar-se dentro do templo, porque dentro do templo o povo fala com Deus e Deus fala com o povo. Desde o início, desde o tabernáculo, lá no deserto. Era o lugar onde Deus se manifestava, o lugar onde Deus falava. Amém? Então Jesus vai lá, expulsa os vendedores, derrubou as mesas dos cambistas. E ele diz: a casa do meu pai não deve ser covil de ladrões. E eu estava a pensar esta semana, e ainda hoje bem estávamos a falar sobre isso. Minhas queridas irmãs,
irmãs e falo mais para as irmãs, porque é mais a área das irmãs, embora os homens não estejam isentos. Mas é mais o dom das senhoras. Quantas senhoras não gostam de ter a casa limpa? Quantas senhoras chegam a uma estante onde há livros e passam o dedo e dizem: isto precisa ser limpo, este pó. Sim ou não? Quantas senhoras não vão desarredar os móveis para varrer ou aspirar por detrás dos móveis? Dá aqui trabalho, enfim, não é? Mas porque há poeiras escondidas, lixos escondidos que podem até causar cancro. A casa de Deus tem que ser uma casa pura, santa. Agora pergunto eu, segundo os Escritos do apóstolo Paulo, cuidado com as respostas, é melhor não responderem para não. Onde é que Deus habita? Deus, a Bíblia diz, Deus não habita em lugares feitos pelas mãos dos homens. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem criou? Deus. Então Deus habita no lugar que Deus próprio criou. Veja lá no seu quartinho, na sua sala de estar, na sua despensa se há pós de inveja, pós de amargura, pós de vaidade, pós de orgulho. Tem que ser limpo. Coisas escondidas. Nós tivemos uma certa altura que tivemos que vasculhar a nossa casa. E às vezes encontram-se coisas que não estamos à espera. Coisas que contaminam a casa. Coisas que são prejudiciais até, digamos assim, à saúde. Aquelas umidades que criam bolor. Aquela desarrumação que impede de uma vida saudável. Jesus chega àquele lugar e diz: não foi para isto que eu disse para construir o templo. Não foi para negócios. Não foi para trocarem, venderem animais. Aqui nota-se que Jesus tem uma expressão de indignação porque ele tem o zelo pela casa de Deus. Ele diz: a casa de Deus tem que ser santa. Transformaram a casa do meu pai no mercado. Há uns tempos atrás, alguém me perguntou se nós vendíamos livros aqui. E eu disse naturalmente: não. Há livrarias, eu respondi assim desta forma, e esta é a minha posição: há livrarias próprias. E as livrarias é que vendem os livros. Esta é a minha posição. Mas não vende. Casa de Deus não é casa de negócio. Não é trocas. Há mercados próprios, há feiras próprias, há lojas próprias, onde as pessoas se podem dirigir. Não é? Agora vou fazer uma pergunta.
Vocês estão todos muito sérios a olhar para mim. Vocês, quando querem comer um bom bife ao domingo, vão aonde comprar? Otário, não é? Pensei que iam à farmácia. Não vão, pois não. Se querem um remédio, vão à farmácia. Se querem um bife, vão ao Otário. Se querem um bom peixe, vão à peixaria. A casa de Deus não é nenhuma peixaria, nem nenhum Otário, nem nenhum mercado, nem nenhuma feira. Amém? O profeta diz que a casa de Deus deve ser casa de oração para todos os povos. Por isso é que Jesus pega nesta profecia e diz que a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. Meus irmãos, eu sei que a maioria de vocês estão a ver casa como um templo estruturado, tijolos, não é? Mas Jesus, quando falou, e os discípulos mais tarde entenderam, que Jesus disse o seguinte: eu vou derrubar este templo e reconstruirei este templo em 3 dias. Coisa interessante. Sabe que a Bíblia, agora vou baralhar algumas ideias. A Bíblia diz que um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Vamos fazer aqui um raciocínio assim, por alto. Lá no início, Deus dá a ordem a Moisés para construir um lugar de adoração, o tabernáculo. Mais tarde, é erguido o templo, o primeiro templo. E mais tarde, é construído o segundo templo. E segundo a Bíblia, será construído um terceiro templo. Mas no meio entre o segundo templo e o terceiro templo que será construído, no meio, dá-se um mistério chamado Igreja, em que Deus vem habitar entre os homens, o Emmanuel vem, o Espírito Santo desce, e Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Então o templo tem que ser santo, o templo tem que ser limpo. No templo não pode haver segundas intenções. Já perceberam onde eu quero chegar? A Bíblia diz no Antigo Testamento: limpai, purificai. Tiago diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Paulo aos Coríntios diz: limpai-vos, pois, do fermento velho. E este termo significa afastar-se do pecado, afastar-se da malícia, purificar-se a si mesmo. Limpai as mãos, diz Tiago. Purificação, santificação, limpeza. Pergunto eu, nós vivemos para o exterior ou para a essência que está no nosso interior? Porque os fariseus preocupavam-se bastante com a limpeza exterior, porque a certa altura até expressam: então, mas os teus discípulos, os fariseus a falar, mas os teus discípulos nem as mãos lavam. É importante a limpeza exterior. É importante lavar as mãos e os pés e todo o corpo, não é? É importante. É importante termos uma casa limpa, cheirosa. É importante. Conta uma história. Não sei se a história foi real ou não. Mas conta uma história em que Jesus bate à porta de uma pessoa
E essa pessoa não estava à espera, não é? E essa pessoa diz a Jesus: oh Senhor, senta aqui na sala. E Jesus pergunta: mas eu não posso ir ao quarto? Não, ao quarto não. Ao quarto não. Está tudo desarrumado. E a casa de banho? Não. A casa de banho ainda é pior. Não. E a cozinha? Não, ainda é pior. Quantos compartimentos da sua vida já foram visitados por Jesus? Vive somente para o exterior ou para a essência do interior? Porque assim como uma casa normal de habitação tem vários compartimentos, também a nossa vida tem vários compartimentos. 3 compartimentos principais: espírito, alma e corpo. Dentro da alma, vários compartimentos: as emoções, sentimentos, razão, raciocínio, vontade, decisões. Vários compartimentos. O templo não pode estar sujo. Meus irmãos, respondam mesmo. Para onde é que vai o lixo? Para o lixeira. Exatamente. O lixo vai para a lixeira. O lixo não deve ser armazenado dentro de uma casa. Por causas naturais, se o lixo, as lixeiras normalmente não são em sítios fechados, pois não? Pois não. Agora imagine uma lixeira completamente fechada. Ao fim de algum tempo, ninguém poderia entrar ali. Porque as particularidades dão origem a cheiros e depois a outras coisas que fazem mal à saúde. Sim ou não? Sim. Então por que você guarda lixo na sua casa? Na sua vida? Há pessoas, há muito tempo atrás eu visitei um sítio e eu perguntei a essa pessoa: mas porquê que guardas isto? É estimação. Já tinha bolor por cima da estimação. É estimação. Há pessoas que guardam coisas por estimação, até lixo. Algumas delas até depois herdam doenças por causa dos micróbios que vêm daquele lixo. Casa de Deus não pode ter lixo. Como disseram e muito bem, onde o lixo é colocado é na lixeira. Então eu quero vos dizer o seguinte: que se alguém nunca ouviu isto, vai ouvir hoje pela primeira vez, ou pela segunda ou pela terceira. Você é filho de Deus, não é caixote do lixo. Amém? Amém? Você é filho de Deus, não é caixote do lixo. Então há coisas que você tem que deitar fora ou nem sequer permitir que elas entrem. O profeta certa vez disse assim: põe a tua casa em ordem. O profeta vai a um rei, e diz a esse rei: põe a tua casa em ordem. Tem duas nuances: a casa da habitação e a casa onde é suposto Deus viver. Põe a tua casa em ordem. Ontem eu estava a falar com um pastor
como alguns sabem, eu estou a participar de uma conferência e antes eu estava a falar com um pastor e estávamos a chegar a uma conclusão. Alguma coisa que foi inesperado também. Em toda a igreja, em todo o mundo, nós esperávamos uma coisa, mas aconteceu exatamente o contrário. E aquilo que levou-me a pensar que Deus está a fazer uma limpeza. A sério, Deus levou-me a pensar nisso. Houve um primeiro tempo, houve um segundo tempo, haverá um terceiro tempo. É tão interessante que havia zelo da casa de Deus. Isto é para que a casa de Deus fosse limpa, fosse santa, fosse separada. E neste mistério chamado igreja, há este zelo de Paulo que diz, não é? Sede santos como eu sou santo. João fala sobre isso também. Isto é, ser santo não é andar com vestes todas bonitas, brilhantes. Há pessoas que ao domingo vestem vestes brilhantes. Eu vou ao culto. E durante a semana, se abrirem a boca é uma desgraça. Mas ao domingo, eu visto aquelas vestes brilhantes, porque dizem alguns, eu sou santo. Santo. Sabe qual é o significado de santo? Não é uma palavra pomposa. É uma palavra radical. E nós estamos no tempo de situações radicais. A palavra santo quer dizer separado. Não é... Ontem eu ouvi algumas explicações e que eu fui edificado. Não é uma lista de faz, e outra lista não faz. Não. Isso não faz parte da santidade. Agora, se você der lugar a Deus, estiver focado em Deus, e se realmente quiser ser fiel a Deus, seja santo, isto é, seja separado para Deus. Ao ser separado para Deus, quer fazer a vontade de Deus. Ao querer fazer a vontade de Deus, é puro, é santo. Então não dá lugar à lixeira. Amém? Eu dizia ontem, eu disse isto e eu sei que há algumas vidas estremeceram. Se nós falamos blá 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 blá, os egoístas saquentas, pregamos muito a Jesus, falamos muito de Jesus. Eu conheço pessoas que falam de Jesus a torto e a direito, mas só falam, não vivem. Se você fala aquilo que não vive, você é uma autêntica fraude. Ai, é forte aquilo que eu disse, não é forte, não? Blá 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 blá. Se você dizer, experimente você dizer ao seu gatinho lá em casa, está aqui um bife da vazia. Ele quer é comer o bife, quer saber se é da vazia, se é do... é blá 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 blá. Ele quer é comer. Não é? E há pessoas que falam. Eu conheci uma pessoa que falava tanto. Falava, só pronunciava palavras. E algumas vezes eu consegui assistir, infelizmente, algumas pessoas pronunciaram assim, mas ele fala tanto que não vive nada. A sério, eu se tivesse uma cova escondida. Então não se trata de expor, trata-se de viver. Não se trata de fazer, trata-se de ser.
Deus, neste momento, eu creio firmemente, Deus, neste momento, e há pouco eu estava a dizer, após a pandemia, nós estávamos à espera de uma revolução espiritual, das igrejas encherem. Sabe o que aconteceu? Está estudado numa análise histórica da igreja no geral, que as igrejas estão, a maior parte estão vazias. Porque, e nós acabamos de falar sobre isso, porque a era digital, embora seja um instrumento rico e bom e poderoso, a era digital veio destruir as igrejas. Eu posso ver o pregador A, B ou C, eu posso assistir o louvor A, B ou C, eu nem preciso sair de casa, do meu sofá, da minha comodidade. Então Deus fez, com a pandemia, está a começar a fazer a separação entre o trigo e o joio. Porque Jesus, meus irmãos, isto é uma verdade, vamos terminar por aqui. Jesus veio para arrebatar a sua igreja, e a sua igreja é o trigo, não é o joio. Então quando você olha para o lado e não vê aquelas pessoas que costumavam vir, deixe Deus tratar delas. Deixe Deus tratar delas. Você está aqui, a ouvir a palavra de Deus, está aqui a culpar a Deus. Dê graças a Deus porque o Senhor vem buscá-lo a si e a mim. Amém? É tempo de olharmos para a figueira. É tempo de olharmos para Israel. É tempo de olharmos para aquilo que está a acontecer. Como eu disse há pouco, houve um tratado de paz assinado. E não deve faltar muito para Jesus vir arrebatar a sua igreja. Então, como está a sua candeia? Como está a sua candeia? Tem óleo? Está tudo limpinho para que... Sabia que o azeite não se mistura com água? Não há misturas. Ou é ou não é. E o óleo da presença de Deus, ele não se mistura. Ou está ou não está. Você tem azeite suficiente na sua candeia? Quero-vos dizer que o tempo está a terminar. Eu tinha uma sensação, e eu tenho esta sensação, não sei quanto tempo mais eu vou estar aqui na vossa presença a pregar. Porque qualquer dia, ou estaremos num culto e de repente desaparecemos, e a porta vai ficar aberta, alguém vai ter de tomar conta, não é? Porque Jesus vem arrebatar a sua igreja. Amém. Onde o Espírito Santo está, porque o Espírito Santo vai levar a igreja. O Espírito Santo não vai levar as cadeiras. O Espírito Santo não vai levar as ventoinhas, os ar-condicionados. Não. O Espírito Santo vai levar o lugar onde Ele habita. Amém? Amém? Estão preparados para isso? Estão preparados para isso? Amém. Então, limpai o templo de Deus. Esta é a hora da divisão entre o trigo e o joio. Jesus veio buscar o trigo. O joio é tão parecido, é tão igual, mas não é a mesma coisa. Amém? 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 Sim ou não? Sim. Então cuidado. Cuidado, porque o templo de Deus está limpo, ou deve estar limpo. E o templo de Deus não é estas 4 paredes. Estas 4 paredes é o lugar da congregação, onde o povo de Deus se congrega para adorar a Deus, para orar a Deus. Este é o lugar de oração. Amém? Então, vamos ficar de pé.
e vamos agradecer ao Senhor.